Olá a todos do canal Direito Animal em Movimento. Eu sou Arthur Regis, eu sou professor universitário e advogado. Mais uma vez eu agradeço o convite da professora Camila Prado em estar dialogando aqui com vocês e eu vou conversar sobre a farra do boi e o Supremo Tribunal Federal. A Farra do Boi é um evento típico do litoral do estado de Santa Catarina que foi trazido exatamente pelos imigrantes açorianos por volta de 1750. Houve uma migração total de 6 mil açorianos. E o significado dessa prática, ela vai, embora seja de cunho religioso, pela representação do boi, do Judas na Paixão de Cristo, ou até mesmo o próprio Satanás. E por isso que esse animal, inclusive, ele é agredido fisicamente. Então esse animal, ele sofre ataques físicos, mas também psicológicos. E é importante destacar que, embora essa prática ela seja vedada pela Constituição de 88, a decisão do Supremo Tribunal Federal de 97 já reconheceu a inconstitucionalidade dessa prática e também vedada pela Lei de Crimes Ambientais no que tange a vedação aos maus tratos. Infelizmente, ela se perpetua até os dias atuais. Tanto é que, se vocês fizerem uma busca no Google por vídeos com a terminologia de busca Farra do Boi Santa Catarina, vocês vão localizar uma série de vídeos a respeito desta prática nefasta. O que é que consiste a prática na atualidade? Um boi é soltado em determinada região da cidade e ele é agredido, ele é atacado pelos indivíduos. Agora eu vou passar para vocês duas reportagens que tratam exatamente da Farra do Boi em Santa Catarina. Olha, o final de semana de Páscoa foi marcado, infelizmente, né, Rodrigo, por ocorrências de farras do boi em Santa Catarina. Esse crime continua a acontecer em Santa Catarina, não é? Vamos ao vivo até Itajaí falar com a repórter Juliana Sene, que tem mais informações para a gente. Juliana, muito bom dia para você. Onde é que esses crimes foram registrados? Olá, Rodrigo. Bom dia a todos. Olha, foram 3 situações que aconteceram aqui na nossa região. 2 na cidade de Porto Belo e outra no município vizinho, que é Itapema. A primeira foi na sexta-feira santa, quando a Polícia Militar de Porto Belo recebeu aí uma denúncia de que haveria uma farra do boi no bairro Araçá, onde tem uma colônia de pescadores. Os policiais, então, seguiram uma trilha dos farristas e montaram uma verdadeira emboscada. Quando o grupo de farristas chegou, todos os participantes tentaram fugir. 3 pessoas foram presas, identificadas como pescadores daquela localidade. Eles disseram que estavam arrependidos por estarem cometendo esse crime e um deles confessou até mesmo que deixou a mulher e o filho recém-nascido em casa para participar da farra. O boi, ele foi encontrado mais distante e daí ele foi apreendido, mas só no final da noite. E nesse mesmo local, os farristas voltaram para tentar fazer a farra novamente ontem, domingo, mas isso foi impedido pela Polícia Militar e mais 3 pessoas foram presas. Em Itapema, a farra do boi, que foi evitada pela polícia, aconteceu na sexta-feira santa também, por volta das 4 horas da tarde, no bairro da Várzea, que é uma comunidade mais distante do centro, e lá os policiais conseguiram também evitar essa farra do boi. O animal, ele foi encontrado aí, como a gente pode ver nas imagens, bastante machucado. Inclusive, foi preciso chamar um laçador da SIDASC, né, a Companhia Integrada Agrícola de Santa Catarina, e o farrista, um homem de 62 anos de idade, ele foi preso, mas como acontece nesse tipo de caso, ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Mas não foi só aqui na nossa região, só no litoral norte, que teve situações de farra do boi. Teve também uma confusão na cidade de Governador Celso Ramos. Foi na manhã de sábado. A Polícia Militar também recebeu uma denúncia. Foi até o local. Cerca de 150 pessoas participavam desta farra do boi e teriam recebido a polícia com pedradas e também com pedaços de tijolos. 2 policiais
ficaram feridos. Os farristas conseguiram fugir, ou seja, ninguém foi preso. E o boi foi encontrado aí, como a gente pode ver, ele estava em um buraco, bastante machucado. E como acontece nesse caso, o animal precisa ser sacrificado. Voltamos ao estúdio do SC no ar. Farra do boi é uma prática ilegal que persiste no litoral de Santa Catarina. A nossa equipe registrou várias ocorrências de maus tratos a animais na cidade de Governador Celso Ramos. A chegada do caminhão agita as pessoas que estão na praça no centro de Governador Celso Ramos, no litoral catarinense. O animal é solto, começa a farra. O boi parte para cima de um rapaz que é lançado para o alto. Veja de novo e repare que o jovem escapou por pouco de uma chifrada. A brincadeira de mau gosto se espalha pelas ruas. As pessoas correm atrás do boi. Tudo isso aconteceu no último fim de semana, a poucos metros da prefeitura. A farra do boi é uma antiga tradição açoriana proibida no Brasil desde 1997. A prática é considerada crime ambiental, com pena de 3 meses a 1 ano de detenção. A Semana da Páscoa é o período de maior ocorrência da farra. No ano passado, foram mais de 300 casos em todo o estado e 10 animais apreendidos. A Polícia Militar promete intensificar a fiscalização em várias cidades do litoral. Então, fica claro que esta prática, ela é uma prática cruel, é uma prática que causa maus tratos aos animais e que, mais uma vez, infelizmente, ela ainda se perpetua até os dias atuais, em que pese a existência de campanhas educativas pelo governo do estado de Santa Catarina, pelo Ministério Público, por entidades de proteção aos animais, mas, infelizmente, esta é uma prática que ainda se perpetua e aqui, especificamente, nós vamos tratar do recurso extraordinário 153.531-8 de Santa Catarina, que a discussão versa exatamente sobre uma suposta liberdade na realização de práticas culturais versus a vedação à crueldade que está disposta no inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal. Então, esse processo, ele aporta ao Supremo Tribunal Federal em 1992, ele é julgado em 1997 e ele tem o fim da sua tramitação em 98. O julgamento ocorreu na segunda turma e por maioria. Ele se origina de uma ação civil pública proposta por 2 entidades de defesa dos animais. Então, vejam a importância também do ativismo animal e da advocacia animalista. Eu queria destacar algumas falas, em especial de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, porque já começa a surgir aí, embora não tenham adentrado em elementos mais específicos do direito animal, tendo muito mais relacionado à questão da vedação à crueldade no campo do direito ambiental versus a livre manifestação cultural, mas já é possível perceber, entendo eu, a origem da proto-interpretação do direito animal pela nossa Suprema Corte e que cada vez mais vai se aprofundando e se solidificando até chegarmos, não vou entrar no mérito porque outro expositor falará sobre isso, ao reconhecimento da senciência animal no acórdão que reconheceu a prática da vaquejada como intrinsecamente cruel. Então, 2 pontos aqui. Ministro Francisco Rezende, as 2 tentações que podem rondar o julgador e que devem ser repelidas para um correto exame da controvérsia são, primeiro, a consideração metajurídica das prioridades. Por que um país de dramas sociais tão pungentes há pessoas preocupadas com a integridade física ou com a sensibilidade dos animais? Veja que já trata da sensibilidade dos animais. Esse argumento é de uma inconsistência que rivaliza com sua impertinência. A ninguém é dado o direito de estatuir para outrem qual será sua linha de ação, qual será, dentro da Constituição da República, o dispositivo que, parecendo-lhe ultrajado,
deva merecer seu interesse e sua busca de justiça. De resto, com a negligência no que se refere à sensibilidade dos animais, anda-se meio caminho até a indiferença a quanto se faça a seres humanos. Então, em 2 pontos aqui, o ministro Rezec trata da questão da sensibilidade animal, sem muita profundidade, é verdade, mas já começa a trazer essa temática para a corte. E, num segundo momento, o ministro Rezec diz: não posso ver como juridicamente correta a ideia de que uma prática dessa natureza, a Constituição não é alvejada. Não há aqui uma manifestação cultural com abusos avulsos. Há uma prática abertamente violenta e cruel para com os animais, e a Constituição não deseja isso. Então, percebam que, primeiro, não se confunde e é falsa a discussão que muitas vezes se colocam os animalistas: mas tem gente passando fome. Sim, vamos lutar para que essas pessoas não passem fome, vamos lutar para que essas pessoas também não tenham a sua dignidade violada. O que não impede que também haja concomitantemente uma luta na proteção, na defesa da dignidade e da vida dos animais. E o ministro Rezec aqui reconhece a prática da farra do boi como intrinsecamente cruel, na minha interpretação. Destaco aqui agora 2 pontos da fala do ministro Marco Aurélio. Admitida a chamada farra do boi, em que uma turba ensandecida vai atrás do animal para procedimentos que estarrecem, como vimos, não há poder de polícia que consiga coibir esse procedimento. Não vejo como chegar-se à posição intermediária. A distorção alcançou tal ponto que somente uma medida que obstaculize terminantemente a prática pode evitar o que verificamos nesse ano de 1997. O jornal da Globo mostrou um animal ensanguentado e cortado invadindo uma residência e provocando ferimento em quem se encontrava no interior. Vou mais dialogando com o ministro Marco Aurélio. No atual ano, nós ainda temos casos, temos relatos, temos operações para proibir, para impedir a realização da farra do boi. Um outro ponto do ministro Marco Aurélio é: entendo que a prática chegou a um ponto a atrair realmente a incidência do disposto no inciso 7 do artigo 225 da Constituição Federal, que é aquele inciso que veda a crueldade animal e que é fundamento, alicerce constitucional do direito animal. Não se trata, no caso, de uma manifestação cultural que mereça agasalho da Carta da República, como disse no início de meu voto. Cuida-se de uma prática cuja crueldade é ímpar e decorre das circunstâncias de pessoas envolvidas por paixões condenáveis buscarem, a todo custo, o próprio sacrifício animal. Ou seja, trata-se de uma prática cruel que visa tão somente os interesses, e digo mais, os interesses mais mesquinhos, porque nem se trata dos interesses para se alimentar, nem se trata para os interesses para produzir uma roupa, para se proteger do frio. Não que esses interesses eles não sejam antropocêntricos, mas mais mesquinho ainda para a simples e mera diversão dos seus participantes. Então, houve a prevalência da vedação à crueldade animal em contraposição ao suposto direito constitucional também de exercer esta prática cultural. Na verdade, essa prática e a cultura ela deve evoluir com a sociedade, utilizando-se, por exemplo, uma pessoa vestida de boi, um boi de papel, outras simbologias dentro desta evolução cultural, dentro desta evolução da nossa sociedade. Este acordo é importante também porque ele vem servir como fundamento para outros acordos, onde há essa suposta discussão, esta contraposição entre vedação à crueldade animal e suposta prática cultural, como, por exemplo, rinha de galo. E já há o início da discussão a respeito da sensibilidade, e por que não expandir para a senciência animal, dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu finalizo
com uma frase atribuída ao Albert Einstein, que eu entendo que se aplica bem, que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito, de que uma suposta prática cultural danosa a todos. Aqueles que quiserem continuar este debate, basta me mandar um e-mail, prof.artur.regis@gmail.com. Um forte abraço e agradeço mais uma vez o convite do canal Direito Animal em Movimento.